Graça e paz, queridos. Você está bem? Abençoado? Animado? Descansado? Diminuiu um pouco, né? Mas eu sei que você descansou. Quem queria que amanhã fosse domingo de novo? Ó, chegou a renovar as forças agora para falar amém, né? Mas nós estamos aqui para recarregar as nossas energias, porque o Senhor não nos chamou para ficar parados, Ele nos chamou para fazer a diferença, amém? Quem já teve a experiência de ficar sem enxergar, literalmente? Não enxergar nada. Alguém já teve essa experiência? É ruim, né? É péssimo, na verdade, né? Quem consegue de madrugada, quando você acorda, ir no banheiro sem precisar acender luz nenhuma? Você já sabe o caminho, mesmo no escuro. Tem algumas mãos aí, né? Calma que vai ter um sentido tudo isso que eu estou te perguntando. E quando você vai na casa de alguém e você precisa sair de madrugada para encontrar o banheiro ou qualquer outra coisa, é fácil como na sua casa? Não é, né? Muda todo o sentido. Você já vai procurando e tateando para achar os interruptores, porque você precisa enxergar. Por que eu estou trazendo essas perguntas para você? Porque nós vamos falar sobre visão hoje. Nós vamos falar um pouco sobre enxergar. E tendo esse entendimento da dificuldade que é não enxergar, nós entendemos uma coisa, que mesmo não tendo a visão, é possível continuar vivendo. Né? Até porque nós conhecemos várias pessoas que têm a deficiência visual, né? Têm a ausência da visão, e elas continuam vivendo com determinadas dificuldades, mas chega um momento que ela se adapta àquela situação, mas ela continua vivendo. Né? Ela continua tendo a vida dela, né? Ela começa a aguçar outros sentidos e ela continua sobrevivendo, ela continua tendo a sua vida, entre aspas, de forma normal. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, sobre enxergar. Nós vamos falar sobre uma pessoa na Bíblia que foi curada por Jesus. Só que antes de nós lermos esse texto, se você quiser deixar a tua Bíblia aberta, em João, no capítulo 9, eu estava ouvindo uma história de um conjunto de barcos de um capitão da Espanha, de uma fragata espanhola, há muito tempo atrás, aonde eles estavam navegando, e de repente eles vieram cair aqui no Brasil, né? E eles não sabiam onde eles estavam, eles não sabiam exatamente onde eles tinham chegado, porque eles estavam sem como saber, eles não tinham GPS, não tinha nenhum outro tipo de coisa, nenhum tipo de orientação, e eles tinham um diário de bordo, né? Essa é uma história real. E eles, nesse diário de bordo, começaram a colocar todos os detalhes. E eles se deram conta de que eles tinham chegado em uma terra, mas não sabiam onde era essa terra. Eles só sabiam que o rio a qual eles estavam era um rio gigantesco, era enorme esse rio. E eles começaram a escrever tudo o que se acontecia. Eles começaram a dizer, olha, no primeiro dia chegamos aqui, adentramos em uma terra, né, um rio muito grande, um grande volume de água, e começaram a detalhar tudo o que estava acontecendo todos os dias. Só que os dias foram se passando e o detalhamento começou a ficar mais crítico, onde eles falavam assim, olha, já estamos no dia tal, a tripulação está sem alimento, já estamos sofrendo muita dificuldade, algumas pessoas já morreram. E foi se passando os dias, até que todas as pessoas daquele barco, daquela embarcação, morreram de fome e sede. E uma coisa que chamou a atenção dessa história é que não o fato de eles terem somente morrido de fome, mas algumas pessoas vieram antes a falecer por sede, porque o corpo humano, com 5 dias, já começa a dar falência de órgãos para algumas pessoas, e algumas passam um pouquinho mais. Mas nós não conseguimos ficar sem água. E eles detalhando tudo isso, e algo chamou a atenção. Como pode alguém morrer de sede estando no rio Amazonas? Como pode alguém estar navegando em um rio de água doce e as pessoas morrerem de sede? Depois ficaram sabendo onde encontraram o barco, e daí foi descoberto que eles estavam navegando no rio Amazonas. Agora eu te pergunto, como pode alguém morrer de sede estando em um rio de água doce? Porque eu acredito que aonde eles chegaram, eles tiveram um impacto tão grande com o tamanho daquele rio, quem sabe eles confundiram com uma extensão do mar, como uma bacia, não sei. Mas algo fez com que eles não entendessem, com que eles não percebessem que eles estavam no rio de água doce. E aí eu quero trazer esse texto com você, de João 9, para te mostrar que enxergar nem sempre vai te nortear. Sempre
nós temos uma tendência a trazer as nossas dificuldades, a trazer os nossos traumas e aflorar eles nos nossos dia a dia, principalmente nas nossas tomadas de decisões. E nós vamos ver uma pessoa a qual Jesus cura, mas ele não traz só uma cura natural. E aí nós vamos decorrer isso no andamento da palavra. Mas vamos lá. João, capítulo 9. Toda vez que eu falo a palavra vamos lá, eu lembro de uma coisa que o Fabiano me falou. Ele não está aqui agora, depois ele vai lembrar disso. Mas não vou te explicar, tá? O que é. Você vai ficar na curiosidade. Diz, enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva, e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé, pois Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Amém? Nós vemos uma cena onde Jesus ele está passando em um ambiente. No versículo diz assim: enquanto Jesus caminhava. Eu até sublinhei essa palavra caminhava, porque nós temos que compreender que Jesus, ele se move. Deus nunca parou. Deus nunca deixou de se mover. Jesus continua se movendo, Jesus continua caminhando, Jesus continua acessando os ambientes, ele continua com a obra que Deus pediu com que ele fizesse. E junto ele nos ajuda a fazer o quê? A fazer essa obra crescer. Uma outra coisa na sequência fala assim que ele viu. Então algo que eu e você temos que ter entendimento é que Jesus se move, ele está aqui comigo e com você. Jesus tem um plano e por ter esse plano ele escolheu a mim e a você para participar desse movimento. E caminhando e se movendo, ele nos vê. Porque muitas vezes qual é a nossa reação a algumas situações? Jesus não está me vendo. Ele não está nem aí para mim. Jesus esqueceu da minha história. Jesus não está vendo o que eu estou passando. Então Jesus, além de caminhar, além de se mover em um plano e um propósito, ele te enxerga, ele te vê, ele nos vê. Ao ponto de encontrar um homem cego de nascença e enxergou esse homem. Mas vamos lá. Quando Jesus chega e encontra esse homem cego de nascença, a primeira coisa que os discípulos fazem é perguntar para ele: ei, Jesus, quem pecou nessa história toda? Porque ele nasceu cego. Foram os pais dele? Foi ele? O que aconteceu? Porque lembra do cego Bartimeu? O cego Bartimeu ele era cego não porque ele tinha um pecado. Não é porque ele tinha errado, porque ele havia errado. Mas ele se tornou cego por causa do pai dele. Porque o pai dele cometeu um erro, o filho dele pagou o preço e cegaram o filho dele. E Jesus vai e cura esse também, o cego Bartimeu. Então eles fazem uma pergunta: aí Jesus, quem é que fez errado nessa história? E aí Jesus fala: ei, não, está totalmente diferente do que vocês estão pensando. Porque qual era o entendimento que eles tinham? 3 motivos para a pessoa ser cega naquele cenário. Ou porque os pais pecaram e aí veio a cobrança nele. Ou porque ele mesmo pecou e veio o juízo sobre ele. Ou porque Deus quis que fosse assim. E Jesus descarta as 2 primeiras possibilidades. E na terceira possibilidade ele responde: nem ele pecou, nem os pais. Mas isso aconteceu para que nele se manifestasse as obras de Deus. E algumas traduções para manifestar a glória de Deus. Então, o que eu olho e consigo absorver nesse texto? Jesus, ele se move. Jesus, ele nos vê. Eu entendo que eu não estou alheio aos olhos dele, à visão dele, ao que ele está fazendo e está observando.
Então eu e você temos que ter completa consciência de que se você está aqui, se você está vivo, se nós estamos unidos, se nós estamos caminhando, estamos respirando, Ele está te vendo. O fato de você estar enfrentando A ou B, situação C ou D, não vai fazer com que Ele não esteja enxergando você. Pelo contrário, Ele sonda e vê todas as coisas acontecendo. E eu quero que você entenda que tudo o que acontece é para a glória de Deus. Nós vemos aqui 3 possibilidades. Pode ser que o que eu estou passando é uma culpa geracional, pode ser uma culpa minha por uma escolha, ou pode ser simplesmente porque Deus falou assim, não, tem que ser assim, porque eu vou manifestar a minha glória na tua história. Porque às vezes nós olhamos para milagre e a gente acha muito legal, quando a gente olha os milagres acontecendo. Olha, o paralítico andou, o cego enxergou, apareceu o recurso onde não existia, e Deus fez as coisas acontecerem. E é muito legal você enxergar essas coisas. Eu gosto de ver milagres acontecendo. Eu gosto de ver a manifestação do poder de Deus acontecendo. Só que uma coisa que nós temos que entender é muito legal ver essas coisas acontecendo quando é na vida do outro. Porque quando é na nossa história, fica legal, mas depois que acontece, porque antes de acontecer é tudo muito difícil. Porque viver de um milagre depende da minha e da tua fé. Viver a manifestação de um milagre depende da nossa confiança nele. Tanto que quando você olha a cura do cego de Jericó, Jesus chega e pergunta para ele, ele começa a chamar Jesus. E aí Jesus pergunta, o que você quer que eu faça para você? Ele fala assim, abra os meus olhos. Aí Jesus devolve a responsabilidade para ele, falando assim, você crê que eu posso abrir os seus olhos? E ele, eu creio que você pode fazer isso. E Jesus devolve a responsabilidade para ele e fala assim, então seja feita conforme a tua fé. Jesus está falando, olha, eu sou Jesus, eu sou o Deus, mas não sou eu que vou curar você. É a fé e a confiança que você tem em mim que vai fazer isso acontecer. Então, o milagre, para que ele aconteça na nossa história, ele não depende só de Jesus. Porque ele já manifestou, ele já é o milagre, ele já é a autoridade. Ele quer que eu e você assumamos a nossa responsabilidade, a nossa posição em fé para que as coisas aconteçam. Só que entrar em um ambiente de milagre não é fácil. Viver em um ambiente, em um cenário de milagre é difícil para quem está vivendo. Para quem está aos arredores é tudo, não, vai lá, confia, vai acontecer. Mas só você sabe a dor que você está enfrentando. Só você sabe a ausência que você está tendo. Só você sabe exatamente o que está acontecendo. E exatamente isso que Jesus vê nesse homem. Esse homem está passando a mesma coisa, está passando a mesma situação. Mas Jesus já dá a orientação e a resposta. Ele está passando isso não é por causa da culpa do A e de B, mas é para a manifestação da glória de Deus. Quem sabe na tua história, nada deu certo. Quem sabe na tua história, tudo foi muito difícil. Mas Deus vai manifestar a glória dele se você continuar confiando. No momento certo, as coisas vão se encaixar, as coisas vão fluir e vai manifestar a glória de Deus sobre você. Mas nós temos que confiar. E aí o texto continua. Para que se manifestem as obras, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Isso aqui é muito importante. Porque a partir do momento que nós estamos aqui, hoje para celebrar uma Santa Ceia, entendendo e tendo a compreensão da responsabilidade que nós temos ao participar da Santa Ceia, nós entendemos que nós não estamos aqui só para fazer uma celebração, mas nós estamos aqui para, em resposta ao Senhor, manifestar milagres na vida de outras pessoas. Porque se ele fala, façamos as obras, não está falando, eu vim para fazer, ele falou, façamos, todos nós que estamos aqui devemos fazer, todos nós que estamos aqui devemos manifestar. Então todos nós temos que ter um relacionamento, ter uma fé ao ponto dela não só nos alcançar, mas que ela venha alcançar as outras pessoas. Para que ela dê condições para que pessoas possam enxergar. A palavra diz que nós temos que ser luz do mundo e sal da terra. Luz serve para brilhar o caminho, para trazer clareza onde se está andando, visão. Mas o sal serve para dar sabor ou trazer sede às pessoas. Se nós estamos trazendo luz à vida das pessoas, nós estamos dando condições com que elas enxerguem a verdade, estamos fazendo certo. Se nós estamos trazendo sede às pessoas de conhecer a Deus e conhecer a sua palavra, estamos fazendo certo. Estamos caminhando naquilo que Jesus nos chamou a fazer.
Agora, se eu não estou, então eu tenho que rever, corrigir a rota e começar a fazer. E começar a manifestar. E Jesus já dá o final. Ele fala, olha, porque a noite vem, vai chegar uma hora que vai acabar e não vai ter tempo mais para fazer. No versículo 5 diz assim, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Se nós estamos no mundo, nós somos a luz por meio de Cristo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Aqui entram duas situações bem interessantes e bem importantes para que a gente consiga compreender esse texto e entender por que Jesus cuspiu no chão. Por que ele fez o que ele fez? E por que ele não só falou, vai lá e lava o rosto, ou seja feita conforme a tua fé? Porque os outros ele não fez isso, mas nesse ele fez. E Jesus, quando ele chega para o homem, ele vê a condição a qual ele estava. Ele não só quer alcançar aquele homem, mas ele quer mostrar para os demais o que ele ia fazer na vida daquele cara. E queria desconstruir a religiosidade no coração de outras pessoas. Isso é importante porque quando Deus ele quer fazer algo na minha e na tua história, ele não quer só fazer para você. Não é só por você. Não é só para atender a sua necessidade, mas ele num coletivo quer alcançar as pessoas que estão ao seu redor. Por isso que, se você quer ter um norte sobre aquilo que está no teu coração, sobre um sonho, sobre um objetivo, sobre uma bênção, sobre qualquer coisa que você queira, que arde dentro de você, e você quer saber se foi Deus que pediu e que te deu isso, que te ofereceu esse sonho, ou essa possibilidade, olhe para o que você tem no coração e veja se ela alcança somente você, ou se através disso vai alcançar também mais pessoas. Se o que você tem no coração, ele alcança outras pessoas, tenha certeza, convicção completa de que foi Deus que brotou isso no teu coração. Porque Deus não é um Deus do individual, ele é Deus do coletivo. Se o que Deus colocou em você alcança outras pessoas, não estou só falando de dinheiro e de finanças, mas se a sabedoria que ele te deu alcança você e alcança outros, então tenha certeza, foi ele que te deu. Não foi só porque você quis saber. Eu lembro quando eu comecei a atuar na área de informática, o primeiro gestor que eu tive, ele falou para mim assim, qual que é a diferença de informação e conhecimento? Eu falei assim, cara, para mim é a mesma coisa. Ele falou, não, são coisas diferentes. Eu falei, informação é uma coisa que você tem só para você. É uma coisa que você vai carregar para você a vida inteira. Se você quer que se torne conhecimento, você vai ter que compartilhar com outra pessoa, nem que seja com pelo menos uma. Aí se torna um conhecimento, porque você está no coletivo, fazendo com que todas saibam que você sabe, compartilhando. Como você acha que a Bíblia chegou nas nossas mãos hoje? Porque alguém entendeu que não só deveria amar a palavra, mas ao ponto de gravá-la, para que um dia alguém pudesse escrevê-la, replicá-la, para que hoje nós estivéssemos. Porque não tinha gráfica, não tinha pendrive, não tinha computador, não tinha nada. Aonde que eles gravavam a palavra de Deus? No coração. Ao nível de amá-la tanto que eles decoravam ela inteira. Sabiam detalhes da palavra e iam replicando aquilo. E aí eu te pergunto, o quanto eu e você amamos a palavra ao nível de guardá-la no nosso coração? Não estou falando para você decorar a Bíblia inteira, não. Mas o quanto nós temos amado em resposta ao Senhor. Sabe, é nesse nível que Deus quer manifestar a nossa história. Ao ponto de falar, olha, eu tenho isso para você. Mas não é só para você. É para todas as pessoas que você conseguir alcançar. Esses dias eu falei para alguém, eu não lembro para quem que foi, não sei se foi um dos fornecedores, eu não lembro para quem que eu falei isso. Mas eu falei para ele o seguinte, cara, eu falei, é mais ou menos assim. Eu falei, é impossível você ter um cano que passe água para distribuir para a casa inteira, e esse cano não se molhar com a água que passa por ele. Falei, é isso que Deus faz com a nossa história. Deus pode te conceder várias bênçãos, e não tem problema nenhum de você usufruir dessas bênçãos, de você, sabe, experimentar do melhor que ela possa oferecer. Porque se você é um canal, ela tem que passar por você. Então, o que Deus faz na vida desse homem é justamente isso, é manifestar a glória dele na vida desse rapaz, para que o nome de Deus, para que a glória seja dada toda ao Senhor, por meio de uma só pessoa. E Jesus, ele cospe na terra. Quando Jesus cospe na terra, ele faz duas coisas ali, que para o judeu faz todo sentido. Quem sabe para nós não tem sentido nenhum, porque quem sabe você não é judeu, você não vive a tradição, você não vive a cultura. Mas para eles fazia todo sentido. Duas coisas acontecem. Uma pessoa, quando ela era um mendigo, um morador de rua, que ela dependia de esmolas das pessoas, era da cultura, aconteceu o seguinte, o cara estava lá,
com alguma coisa para receber uma moeda, para receber as esmolas que ele precisava. E aí, quando a pessoa chegava, antes de oferecer a moeda, oferecer a esmola, a pessoa cuspia no chão como um ato de repúdio, porque ele era um mendigo. E aí dava a moeda para ele. E ele já estava acostumado a todos os dias, quem sabe toda hora, ou quem sabe uma vez por semana, não sei. Mas ele ouvia alguém cuspindo no chão. E ao ouvir alguém cuspindo no chão, ele escutava uma moeda cair com esmola. Então, para ele já estava acostumado com aquilo. Para ele era um habitual ouvir alguém cuspindo no chão na frente dele. Porque ele entendia, eu estou nessa condição, é isso que eu mereço receber. Por mais que as pessoas me ajudem, é isso que eu ouço todos os dias. E quem sabe quando ele ouviu Jesus, porque até então ele sabia quem era Jesus por ouvir falar, mas não tinha tido uma experiência com ele ainda. E ao se deparar com Jesus, o que Jesus faz? Cospe na terra. Quando Jesus cospe na terra, quem sabe na cabeça dele passou uma novela. Poxa, é só mais um que veio me trazer uma esmola e cuspiu no chão. Sabe, quem sabe Jesus, ele está tão de frente comigo e com você, ao nível de eu achar e confundir que ele é só mais um. Por quem sabe achar que ele é só mais um, eu viro as costas e vou embora e deixo ele ali. Porque o que Adão perde no jardim, gente, não é só um jardim maravilhoso e não precisar trabalhar e fazer várias coisas. Isso é o mínimo. Você já parou para pensar o que Adão e Eva perderam no jardim? Todos os dias. Não foi o jardim. O que eles perderam de mais valioso foi a presença de Deus todos os dias. Isso mostra, esse texto mostra, para mim e para você, que Jesus ele se move, ele te vê e ele vem de encontro a você. Mesmo quando você está parado. Mesmo quando você está necessitado. Mesmo quando você não tem mais condições pelo que a vida lhe causou. Mas ele está disposto e à disposição a mudar a nossa história. Só que a gente só consegue isso, e só consegue perceber e entender se nós demos oportunidade que ele venha nos curar, que ele venha nos restaurar. E esse homem, ele ouve Jesus cuspir no chão. Só que uma coisa ele não ouviu, que foi a esmola caindo na frente dele. Ele não escutou a esmola cair. E eu acredito que quando ele não escutou a esmola, ele, peraí, mas aconteceu uma coisa diferente, todo mundo cospe e joga o dinheiro. Ele não jogou nada. Falei, o que será que vai acontecer agora? Mudou o cenário, mudou a situação. E ele ficou esperando. E de repente Jesus pega, passa a mão naquele lodo que ele fez, passa nos olhos do cego e fala assim, agora vai lá e se lava. Quando Jesus fala de se lavar, nós podemos compreender nós sendo limpos pelo próprio Espírito. Mas isso vem primeiro pela nossa fé. Não adianta nada, nós sabemos que Deus enviou Jesus, deixou o Espírito Santo, saber tudo na teoria e não agir para que isso aconteça. Não confiar em fé, na palavra, na verdade, para que as coisas se manifestem e aconteçam de forma positiva na nossa história. Nós sempre comentamos, né, que quer um resultado diferente, comece a fazer coisas diferentes. Quer viver o que ninguém viveu até agora, faça o que ninguém está fazendo. Você vai começar a viver coisas que ninguém nunca viveu, que ninguém nunca fez. A gente fica, às vezes, abismado. Nossa, olha, uma ideia tão simples. Já até pensei nisso. Já até imaginei uma coisa dessa. Mas se eu tivesse feito, era eu. Exatamente, porque não fez, não viveu. E aí esse homem corresponde ao que Jesus fala. E vai lá e se lava. Quando ele vai lá se lavar, o que acontece na volta? Ele já volta enxergando. Sabe, o que Deus tem para fazer na nossa história é tão maravilhoso, que só precisa de uma coisa, que é nós acreditarmos e caminharmos em fé para que isso aconteça. Sabe, ele te prometeu que você vai pregar, que você vai manifestar a glória dele em vários lugares, mas estamos correspondendo para isso acontecer? Porque participar da ceia é falar assim, olha, eu quero corresponder a esse trabalho. Eu quero corresponder a esse propósito. Eu quero corresponder a esse sacrifício. Eu quero fazer valer a pena cada gota. Eu quero fazer valer a pena tudo o que aconteceu naquela cruz. Eu quero fazer valer a pena cada pessoa que morreu em prol da minha salvação. Outro entendimento que nós temos desse cuspir na terra, que também tem tudo a ver com a cultura, é que era um sábado. E sendo um sábado,
Nem cuspir na terra eles podiam. Quando Deus dá as orientações das leis, existiam algumas leis auxiliares que explicavam que eles não poderiam trabalhar, eles não podiam fazer nenhum tipo de atividade, de esforço, que existisse demanda de trabalho, qualquer tipo de esforço. Eles não podiam fazer no sábado. E não podendo fazer no sábado, eles não podiam nem cuspir no chão. Por um motivo muito simples. Que ao cuspir no chão, eles teriam obrigatoriamente que forçar o organismo deles a produzir uma nova saliva. E eles remetiam aquela lama que se fazia no chão, ao lodo que se fazia, ao trabalho que se faz de construir um vaso. Porque quando você mistura água na terra, ela faz uma lama, e eles usavam argila para fazer um vaso. Então eles tinham esse entendimento que eles não podiam nem cuspir no chão, porque se eles cuspissem no chão, ia formar um lodo, e do lodo representava a atividade de trabalho. E a orientação deles era, no sábado, se precisar cuspir, cuspa numa pedra, porque na pedra não vai se formar lodo nenhum. Então eles tinham que cuspir, se precisasse, tinham que cuspir numa pedra e não no chão. Então, para eles, se você ler o texto mais à frente, você vai ver os fariseus questionando quem é esse homem para fazer isso no sábado. Porque eles entendiam tudo isso, eles tinham todo esse conhecimento, esse entendimento sobre as leis. E eles queriam saber quem era Jesus, o porquê que ele estava fazendo aquilo ali no sábado. Por que ele estava fazendo aquilo ali num dia que não era lícito se fazer. E ali Jesus já estava desconstruindo a religiosidade. Lá no versículo 13, diz assim: e era sábado, o dia em que Jesus fez lama e abriu os olhos. É por isso que está registrado esse texto na Bíblia. Porque tem coisa que para mim, para você não faz sentido algum. Você olha, poxa, que legal, era sábado. E daí? Mas a partir do momento que nós começamos a entender a cultura, como eram os costumes, como eram as leis, o que Deus exigia e esperava, essa era a realidade que eles tinham para ser vivida, começa a fazer sentido tudo o que está acontecendo. Mas como eu falei para você, Deus ele trouxe dois tipos de cura naquele momento. Deus ele manifestou duas coisas que são extremamente necessárias na nossa história. Porque no começo da ministração eu perguntei para você, você consegue se locomover, viver sem enxergar? É possível, com muita dificuldade, mas é possível. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque nós vamos entender que é possível viver sem uma visão de Deus. Mas a visão de Deus é extremamente necessária para cumprir o propósito, para que você possa viver a história que Ele escreveu para você. Porque se a palavra de Deus diz em Efésios que eu e você fomos criados em Deus antes da fundação do mundo, o que nós temos que compreender? Se Ele já escreveu a minha história antes de eu ser gerado aqui nessa terra, Ele já sabe como vai ser o final dessa história. E com quem que eu vou descobrir, ou aonde eu vou consultar, qual caminho trilhar para que essa história dê certo? Com quem criou a história. Se você quer saber os detalhes de por que foi escrito um livro, o que você tem que fazer? Você vai no autor e descobrir, de onde que você fundamentou isso? De onde você tirou essa experiência? Por que você escreveu essa história? E ele vai te escrever, vai te explicar, olha, foi por essa e essa experiência e tal. Então, se eu quero saber qual é a história que Deus escreveu para mim, e o que Ele tem à minha disposição, eu vou direto nele. Mas eu só consigo enxergar as coisas de Deus olhando como Deus enxerga. E você vai ver essa discussão ao longo do texto. Você vai ver os fariseus perguntando, se questionando, ao ponto de Jesus, no versículo 32, ele chegar e dizer assim: desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Quem faz essa declaração é o próprio cego que foi curado. Porque chamam os pais dele, perguntei, esse menino é filho de vocês? Não, ele é nosso filho. Mas e daí? Ele era cego de nascença. Alguém abriu os olhos dele, não sei de que forma, mas alguém abriu os olhos dele. E eles não ousaram falar ali, olha, foi Jesus Cristo, porque eles já tinham se combinado entre os chefes da sinagoga, falou, se alguém confessar que Jesus é Cristo, expulsa. E eles sabiam disso, então eles falaram assim, olha, ele era cego, né, mas é melhor vocês chamarem ele para perguntar, porque eles sabiam que se eles falassem que era Cristo, eles iam expulsar. E aí, sabendo disso, eles chamam o cego. Ei, cego, e daí? Vocês vão ver todo o desfechar ali, o desenrolar da história. E ele fala, não, foi Jesus Cristo que me curou. E ele afirma isso, ao ponto de expulsar ele de lá. Mas no final ele fala, olha,
Vocês estão falando que ele não é de Deus, vocês estão falando que ele não é quem vocês estão dizendo que é, mas uma coisa eu sei, se ele não fosse alguém de Deus, meus olhos não teriam abertos. Sabe, então assim, quando Deus ele quer fazer algo, ele usa os mais improváveis, se for preciso. Ele usa pessoas que, quem sabe, todo mundo desacredita. Quem sabe ele usa você e você se acha uma pessoa totalmente desacreditada. Às vezes nem você acredita em você. Mas Deus não espera que você acredite em você. A única coisa que Deus espera de nós é que eu acredite, que Ele acredite em mim. A maior atitude de fé que eu e você podemos ter na nossa história não é acreditar que Deus existe. Isso é fácil. Ver a manifestação, ver os milagres, ver a palavra, ver as coisas se encaixando. Você tem várias provas de que Ele existe. A maior prova de fé é acreditar que um Deus tão perfeito, um Deus tão maravilhoso, um Deus tão glorioso, sendo perfeito, acredita em alguém tão imperfeito como eu e você. Ao ponto de Ele colocar nas nossas mãos uma missão. E essa missão está nas nossas mãos. E Ele fala, eu acredito que você pode ir até o final e fazer de forma excelente. Porque é Ele que nos capacita. É Ele que nos faz alinhar. É Ele que, por meio do seu Espírito, consegue nos proporcionar a continuar nessa caminhada. Ao nível de mandar o seu Filho e nós hoje memorarmos a ceia. Lembrarmos da sua morte e glorificarmos a sua ressurreição. E agradecer pela nossa posição de salvação. E aí o texto continua, diz, no versículo 35, Jesus explica, olha, é importante a cura natural. Mas acima da cura natural, vocês precisam ter uma cura espiritual. Porque lembra que nós somos formados de 3 coisas. Somos tricotômicos. Temos um espírito que possui uma alma que habita num corpo. E sendo assim, o físico é importante, porque nós estamos na Terra. Mas existe a alma, que é a sede das emoções, e existe o espírito que conversa, que se comunica diretamente com o Espírito de Deus. E se esse espírito estiver meia boca, a tua visão também vai ser meia boca. Você vai ver o natural, mas nunca vai conseguir enxergar o sobrenatural do Senhor. E ali Jesus fala, e Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou, você crê no Filho do Homem? E ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu creia nele? O cara acabou de ser curado por Jesus. Acabou de falar no meio da sinagoga para todos os fariseus, ei, se ele não é homem de Deus, então e daí? Quem vai ser? E aí Jesus faz uma simples pergunta para ele. Você crê no Filho do Homem? Mas quem é? Ele acabou de confessar lá. E de uma hora para outra ele meio que deu um branco nele, um Alzheimer, não sei o que aconteceu com ele. E ele esqueceu. Ele não teve compreensão. Mas não é porque, deu um esquecimento nele, não é. É porque aquilo ali dependia de um discernimento espiritual. E era o que exatamente ia acontecer. Jesus estava trazendo clareza para o espírito dele. Ei, eu estou te trazendo de volta. O encontro comigo vai te proporcionar não só ver o que você precisa ver para viver, mas eu vou te dar uma oportunidade de sobreviver acima da circunstância para que você veja o nível espiritual. Jesus ele faz uma promessa para nós e fala assim, olha, eu quero que vocês vivam, mas não só quero que vocês vivam, eu quero que vocês vivam em abundância. Só que para viver a abundância, e mais uma vez eu friso, não estou falando sobre vida financeira, pode fazer parte do negócio, mas estou falando sobre uma totalidade, sobre uma prosperidade sem tamanho em todas as áreas, aonde eu e você precisamos de discernimento espiritual. Onde eu e você precisamos de visão de Deus, para ver o que ninguém está fazendo, para poder fazer o que ninguém está fazendo e manifestar como ninguém manifestou. Para poder agir e poder fazer com intensidade os milagres do Senhor na vida das pessoas como ninguém fez. É muito bonito ver alguém orar e a pessoa ser curada. Mas deixa eu falar, você também pode orar. Deus pode manifestar na tua história. Esses dias alguém me ligou e falou assim, pastor, eu estou aqui no meu serviço. Eu torci meu pé, não consigo andar. Eu preciso do meu pé para trabalhar. Eu não sei mais o que eu faço. Falei assim, nós sabemos, nós temos a nossa mão e extremamente acessível o que nós precisamos. Eu parei meu carro. Falei assim, nós vamos orar agora. Deus é Deus de milagre. Falei, Deus, a tua filha precisa trabalhar. Ela precisa desse pé funcionando agora. Deus, não é porque eu sei, não, eu só sei que a tua palavra é fiel.
Eu sei que o Senhor nos deu autoridade para fazer o que for necessário fazer para glorificar o teu nome. Senhor, faça agora. Não deu um minuto a oração. Falei, menino, tá resolvido o problema. Se não for pela tua fé, é pela minha. Desliguei e falei, eu tenho mais coisa pra fazer, vamos lá. Tem que trabalhar, vai lá trabalhar que Deus vai estar fazendo a obra. À tarde eu mandei mensagem para ela. Falei, daí? Resolveu? Pastor, na mesma hora eu coloquei o tênis e saí trabalhar, porque eu acreditei. Meu pé desinchou, o negócio está acontecendo. Mas isso não é para pastor. Isso é para aqueles que creem. Deus nos deu autoridade para manifestar milagres aonde você quiser que aconteça. Na tua vida, na vida dos outros, e é para que justamente o nome de Deus seja glorificado. Tá difícil? Fica tranquilo. Porque Deus vai manifestar a glória dele na tua história. Se está lidando com alguém que está passando uma dificuldade, fica em paz. Mostra Jesus para ela, mostra a palavra, traz a verdade, você vai ver o que Deus vai fazer nessa história. Ou será que ele morreu em vão? Não. Ele morreu para que a glória de Deus fosse dissipada sobre a terra, para que o nome dele fosse glorificado por todo ser. E aí ele continua. Quem é o Senhor para que eu creia nele? Ele não estava vendo o óbvio. E Jesus disse, você já tem o visto. Você já me conheceu. Você já teve a experiência. Eu curei você. Estou na tua frente, estou falando com você. E aí ele responde, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Sabe, o que Deus quer saber é se você crê ou não crê. Não tem meio termo, eu acho que creio. Não, se você acha, porque não acredita. Tem um milagre para acontecer? Creia. Mas é difícil a conversão do meu filho, da minha filha, do meu pai, da minha mãe, do não sei quem. Creia tão somente que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa que eu e você não podemos fazer. O problema é que às vezes nós colocamos o nosso eu à frente de tudo. Eu não posso evangelizar porque eu não sei falar direito. Porque eu não sei me expressar. E quem falou que precisa saber falar? Só precisa crer. Nós queremos muitas vezes tomar o lugar do Espírito Santo. O Espírito Santo, eles têm um trabalho aqui específico. Convencer o homem do pecado e do juízo. Eu e você só temos que trazer o quê? A verdade. Mostrar o que ele está fazendo na nossa história. Ou você acha que esse cego queria ser a oração de Jesus por quê? Porque alguém manifestou e falou, olha, aconteceu comigo. Comigo deu certo. Ele ouviu o outro falando, olha, Jesus, aquele Jesus lá orou por mim. E aconteceu um milagre. E ele, cara, eu também quero. Você quer ganhar o teu bairro? Comece a manifestar aquilo que Deus tem feito na tua história. Não é sobre você ser perfeito. É sobre sendo alguém imperfeito, ser tocado por um Deus perfeito. Sabe, então Deus, Ele quer tocar na nossa história, porque por meio da nossa história, uma nação e uma geração será conquistada para a glória do Senhor. E aí Jesus continua, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que estão não vejam, a fim dos que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, por acaso, também nós somos cegos? E Jesus respondeu, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas, porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Ele fala, ei, vocês têm uma visão muito curta. Vocês só veem o que é natural, porque se vocês conseguissem enxergar o sobrenatural, viviam em santidade. É por isso que eu e você precisamos, com todas as nossas forças, buscar ter um relacionamento com o Senhor. Voltar para o lugar do jardim e falar, ei, Deus, eu preciso te enxergar. Eu preciso ter um relacionamento. Eu preciso me mover na tua presença. Eu preciso caminhar contigo. Existe um estudo que diz que nós somos a média, falando sobre comportamento, nós somos a média das 5 pessoas a qual nós mais convivemos. Então, se você tem um relacionamento com Deus, você já vai mudar o teu comportamento. Porque junto com Ele nós temos um relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então nós já temos a maioria caminhando com a gente. Por que eu e você vemos pessoas altamente transformadas? Todos os dias, dia a dia, parece que a pessoa está melhorando cada vez mais. É porque ela entendeu que no lugar do secreto é onde ela se encontra e tem um relacionamento com a maioria. E é nesse lugar que Deus vai nos moldando todos os dias. Não é sobre o pecado que você comete, mas é sobre um lugar que você deixa de participar. Quando Adão e Eva pecam, Deus não deixou de descer. Ele não deixou de visitar. Como eu falei para você, eles não perderam um jardim. Eles perderam a presença. Mas não foi porque Deus simplesmente jogou eles fora.
Foi porque na hora que eles pecaram, eles poderiam ter sido muito transparentes. Falaram, olha, eu fiz errado. Eu errei, Deus. Nós fizemos o que o Senhor não queria que fizesse. Quem sabe poderia ter sido diferente? Não sei. Mas o que foi pior é eles não voltarem para um lugar onde eles poderiam ter relacionamento e uma transformação genuína dentro do próprio jardim. Então, a visão de Deus, ela traz visão para o natural. Mas além de ter a visão natural, nós precisamos ter uma visão além do alcance. Ter uma visão mais longe do que você precisa. Para que eu e você possamos cumprir o propósito que Ele nos chamou a cumprir. Você pode ficar de pé, em nome de Jesus? E agora eu quero te convidar a voltar para o lugar do jardim de novo. Voltar para um lugar onde você está diante de Jesus, onde eu falei para você que Jesus se move, Ele te enxerga, e ao te enxergar e ver você, Ele não só vê, mas Ele te faz uma pergunta. O que queres que eu faça para você? O que te falta para que você tenha uma vida maravilhosa? O que te falta para que você tenha uma vida completa? O que te falta para que você possa manifestar a glória de Deus nessa terra? Porque nós queremos tudo que o nosso coração almeja e deseja. Mas nós não podemos esquecer que tudo aquilo que eu preciso, que quem sabe me falta, que eu quero, tem que ter um objetivo principal: glorificar o nome de Deus. Se o que eu e você temos falta glorifica o nome de Deus, quando eu e você alcançarmos, tenha certeza que você não sai daqui hoje sem ter essa resposta e sem sair com a tua bênção na tua mão. Se isso que te falta glorifica o nome do Senhor, vai manifestar a glória de Deus por toda a terra, no teu bairro, na tua casa, aonde for, tenha certeza, vai acontecer hoje em nome de Jesus. E não fique esperando a minha oração. Vai ser pela tua fé, vai ser pela sua oração, porque Ele jogou essa responsabilidade para você e para mim. Para que você possa olhar para as pessoas e falar, ei, mas quem orou por você? Eu falei, não, cara, eu mesmo orei, Deus me ouviu, porque Ele me vê, Ele se move e me chamou. Me deu autoridade para orar por mim mesmo. Me deu autoridade para, por meio da minha fé, eu alcançar algo que eu precisava. E quando Ele alcança algo que Ele precisava, o que Ele faz lá no final? Ele debate com os mestres da lei. Ele debate com os sacerdotes. Ele debate com uma galera. Mas Ele vai até o final e fala, olha, pode ser que vocês me expulsem, mas foi Cristo que fez isso por mim. Pode ser que vocês me reneguem, mas eu não vou deixar de glorificar o nome dEle, porque eu sei que foi Ele que fez. Sabe, então, o que Deus quer de mim e de você, não é só curar você fisicamente, não é só replicar uma bênção material na tua história, não é só isso que Ele quer fazer, isso é muito simples para Deus. Mas antes de te dar algo, antes de te oferecer algo, antes de te curar, fazer qualquer coisa por você, Ele quer te fazer enxergar o que você até agora não viu. Ele quer fazer você ver o que até agora você não viu. Sabe, tem um texto que diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou em coração humano aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Agora me explica, se nem olhos viram, se nem ouvidos ouviram, como você acha que você vai enxergar o que Deus tem preparado para você? Porque eu sei que você ama Ele. Como você vai enxergar o que Ele preparou para você? Se você ainda não conseguiu ver o que Ele preparou para você, então fala, Senhor, abra os meus olhos para que eu veja. Senhor, prepara o meu coração para que eu possa receber o que você tem para a minha história. E tenha certeza que Deus não vai só abençoar você. Deus vai te abençoar de uma forma tal que você possa compartilhar com todas as pessoas que chegarem até você. Seja financeiro, seja conhecimento, seja manifestação de milagres, prodígios, maravilhas, não interessa o que seja. Deus vai te alcançar, Deus vai te responder hoje, para que por meio da autoridade do nome dEle, o nome de Deus seja glorificado em você e através de você.